Matriz de controle é assunto frequente no meio esotérico, místico, também entre os teóricos da conspiração, no meio espiritualista, daqueles que têm curiosidade sobre as questões do planeta, sobre as questões de fora do planeta. O tema ficou famoso, tomou notoriedade depois que os irmãos Wachowski criaram o filme Matrix, ou Matrix, em 1999, que seria o primeiro de 4, até agora, pelo menos. O filme escancarou a questão da matriz de controle e também a questão, ou a teoria, de que a gente vive dentro de uma simulação, igual a de computador, e chamou a atenção de muita gente para essa direção. Depois a gente vai fazer até um vídeo falando sobre isso, tem vários filmes legais de referência, né? Tron, Jogador Número 1, enfim, além do Matrix. Atualmente, a discussão é se é possível sair da matriz ou não, ou até se existe realmente essa matriz. Nesse vídeo, eu vou humildemente tentar explicar para você o que é essa tal matriz de controle e passar alguns fundamentos e conceitos para que a partir daí você possa chegar às suas próprias conclusões. Eu sou Marcelo Souza, sou terapeuta holístico, naturólogo, acupunturista. Eu estou há mais de 20 anos tratando, conscientizando pessoas sobre os assuntos extrafísicos. E estou a vida inteira praticamente conectado nas questões extraterrestres. Esse vídeo não é sobre o filme de 99, mas eu te convido a assistir o primeiro filme, Matrix, não como um filme de ficção científica, futurístico, mas observando com olhos de aprendiz, procurando enxergar além das cenas de lutas, em slow motion, além dos efeitos especiais, observando principalmente as conversas. O conceito básico da matriz de controle é controlar. Controlar o sistema, controlar a população, controlar como o planeta funciona. Então isso é do mal, certo? Vamos ver. Pensa comigo. Se não existisse essa matriz de controle, como seria o sistema? Toda matriz é um gabarito, é uma guia, uma referência para a gente não se perder, para a gente se guiar. Você já parou para observar como fica uma grande avenida depois que é reasfaltada e ainda não tem aquelas faixas pintadas? Uma marginal em São Paulo, por exemplo, marginal Tietê, Pinheiros, uma 23 de maio, uma rodovia, todo mundo já passou por isso. Fica mais difícil manter o carro numa faixa imaginária, não fica? Simplesmente porque não tem aquela faixa física ali para a gente se guiar. Aquela faixa no chão é um tipo de matriz de controle que serve para controlar o tráfego, para orientar os motoristas, para colocar ordem naquela via, naquela rodovia. Caso contrário, vira um caos. Mesmo sendo uma matriz de controle é ruim, é do mal. Vou dar um outro exemplo mais tecnológico. Todo mundo hoje tem contato com tecnologia, de uma forma ou de outra. Computadores, smartphones simplesmente não funcionam sem o Windows, o iOS da Apple, o Android. Ou seja, não funcionam sem o sistema operacional. E a esse sistema operacional são conectados vários outros sistemas operacionais. Num celular, por exemplo, a gente tem vários apps instalados, além do Android, além do iOS, como, sei lá, o Waze, Agenda, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, foto, câmera, um monte de coisa. No computador, acoplado ao Windows ou ao iOS, a gente tem, por exemplo, um pacote Office, um sistema de busca do Google, ou o próprio da Apple, ou do Windows, ou semelhante, enfim. A gente tem no computador um monte de coisa, app de joguinho, um monte de coisa, que são sistemas dentro de sistemas. Então você tem um computador com uma matriz de controle, que controla várias outras matrizes de controle, cada uma com uma função específica, e que juntas fazem o sistema funcionar como um todo. Portanto, matriz de controle por si só não é nem boa nem ruim, não é do bem nem é do mal. É só um sistema de controle para facilitar o funcionamento de um determinado sistema. No nosso caso, no caso do nosso planeta, é exatamente assim que funciona. O planeta tem suas diretrizes para poder sobreviver, para funcionar, do mesmo jeito que o sistema operacional do Windows, do iOS ou do Android. O maior problema nesse caso é quem programou essas diretrizes e quais são os objetivos.
E no momento atual, esse sistema operacional não está muito favorável para a gente. Mas eu não posso falar sobre isso aqui. A questão é, dá para sair dessa matriz? Não. 100% não dá. É impossível. Por vários fatores. A gente consegue sair de um ou de outro tipo de matriz. Mas da principal, vamos falar dessa forma, que rege o planeta, que rege o sistema, que rege os governos, grandes corporações, Big Techs, não dá. Principalmente das Big Techs. A gente consegue sair de determinados formatos de pensamentos e conceitos, mas imediatamente entra em outra matriz, que pode ser mais favorável, claro, mas dizer ou achar que a gente consegue sair do sistema totalmente, não consegue. O filme também mostra isso. Você toma a pílula e sai do sistema de ilusão, mas entra imediatamente em outro sistema, que eles colocam como sendo a realidade, mas que também tem regras, tem conceitos, tem diretrizes. Para os personagens do filme, né, para o Neo, Trinity, Morfeu, é uma situação melhor, mesmo sendo uma vida mais dura. Mas não deixa de ser outra matriz de controle. Entende isso? Por exemplo, você sai de uma religião, porque não concorda mais com o que está sendo dito ali, enfim. E aí você entra em outra religião, que tem uma visão completamente diferente, claro, senão você não sairia da primeira. Então o que você fez? Você saiu de uma matriz e entrou em outra, que óbvio, que pode ser melhor para você, dentro do seu ponto de vista. Mas você não sai da matriz. Você saiu de uma, entrou em outra. Percebe? Por quê? Quando a gente for obrigado a ter um CPF, pagar imposto, de todo mundo paga imposto, mesmo sendo isento do imposto de renda, você paga imposto. Fazer declaração de renda todo ano. Ser obrigado a trabalhar para comer, para vestir alguma coisa, para morar, etc. Não tem como dizer que saiu da matriz. Não dá. Principalmente em uma era de tecnologia e de zero privacidade. Zero privacidade. Como é que a gente está vivendo atualmente? O sistema está ouvindo e vendo tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. E eu não estou falando dos vídeos que a gente faz, como eu estou fazendo agora, das fotos que a gente tira e posta lá na rede social. O sistema filma e grava tudo o tempo todo, porque todas as câmeras estão conectadas a algum servidor. E infelizmente, isso não é a teoria da conspiração. Seria muito legal que fosse uma teoria, mas não é, é uma realidade. Pesquisa aí sobre as Smart TVs, sobre as câmeras online, webcams, smartphones. Os smartphones ligados ao Google, por exemplo, o Android ligado ao Google. Já deve ter acontecido com você, de você estar conversando com alguém e aí você pega o telefone e ter lá o produto que você comentou, a situação que você comentou, tá lá. O Google tá já colocando para você sobre aquilo lá. Lembra do Wikileaks, do Snowden em 2013? Então pesquisa aí. Edward Snowden. Dá uma olhada no que ele falou sobre privacidade, o que ele expôs do sistema a respeito de privacidade. E isso foi em 2013, quando as IAs ainda não estavam disponíveis para o público como agora. Tem filme, tem documentário falando sobre isso. Dá uma olhada. Os smartphones, né, os celulares, as Smart TVs, que são as TVs mais atuais, ligadas na internet, por Wi-Fi ou pelo cabo, que fazem de tudo, tem comando de voz, tem tudo. Ficam monitorando 24 horas, tudo que a gente fala. Teoricamente, claro, para poder te vender mais produtos, para poder facilitar a tua vida. Será que é só isso? A ferramenta está ali e quem tiver acesso a isso vai ter controle sobre muita coisa. Imagina se ser hacker. Resumindo, o que a gente chama de matriz de controle hoje não é um mecanismo ou programação ou protocolo isolado. É um conglomerado de sistemas, de programações, de protocolos.
É um emaranhado de sistemas, dentro de sistemas, que formam vários sistemas interconectados, uma teia de aranha. O que a gente consegue fazer é sair um pouco da forma de pensar da grande massa, ter hábitos diferentes, o que a gente chama de hábitos mais saudáveis, né? Comer comidas mais saudáveis, ter mais qualidade de vida. A gente consegue deixar, por exemplo, de assistir os mesmos programas de TV que a maioria assiste, por exemplo. Não vou nem citar nem nomes, nem emissora aqui, para não baixar a frequência. E através desses hábitos diferentes, a gente vai se contaminando menos com determinadas programações subliminares que estão nesses programas de maior popularidade. O lado ruim disso é que a gente vai ficando mais seletivo com os assuntos, com os hábitos, com pessoas, com amigos, com locais e acaba se isolando um pouco, porque já não dá mais para conversar com determinadas pessoas sobre assuntos que atualmente são muito importantes, porque eles não vão conseguir entender. Eles ainda estão bloqueados pela programação subliminar. Mas mesmo mudando, como eu disse, a gente sai de uma matriz e entra em outra, que pode até ser melhor, que pode até ser menos prejudicial, que pode ser até mais agradável, mas não vai dar para viver sem uma matriz de controle, sem uma guia, sem uma diretriz. Assim como o computador não funciona sem o Windows ou iOS, é um sistema operacional. Sim, existem matrizes de controle que favorecem mais as pessoas ou os seres, mas isso acontece em outros planetas, em outras galáxias e em outros universos. Tá bom? Enfim, acho que já falei bastante. Infelizmente, não dá mais para falar sobre isso. Por vídeo, pelo menos, não dá. Se você chegou até aqui, deixa seu comentário, clica no joinha, me segue no YouTube, compartilhe esse vídeo. Isso vai ajudar muito o algoritmo a distribuir o vídeo para mais gente. Ajuda muito o meu trabalho. Aproveita, dá uma olhada no nosso site também. Lá tem cursos presenciais, cursos online, matérias, vídeos. Tem um monte de informação muito legal. Tá? Dá uma olhada nos nossos cursos, vê o que te agrada. Tá? Tanto nos online, presenciais, tem muita informação ali que eu acho que você vai gostar. Dá uma passada também lá no nosso Instagram, do Terapeutas Quânticos. Começa a seguir a gente, que a gente posta muita coisa lá, por lá também. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.